11 de janeiro de 1971, em uma estrada no Brasil. José Pedro de Freitas ficou nacionalmente conhecido como Zé Arigó e naquele dia ele deixaria a vida. Um dos espíritas mais importantes do Brasil, ele incorporava o lendário Dr. Fritz e fazia mais que curas, ele operava milagres. Pelo menos é o que muitos de seus curados garantem. Confira com o Dr. Carlos de Faria a história por trás do mistério que fala de vida e morte. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo e com o Carlos até o final deste nosso encontro, que vamos falar sobre... Eu gosto desse tema, a gente fez do Chico Xavier. Isso. E agora vamos falar dessa parte da espiritualidade, né? Do mistério. Do mistério dessas curas mediúnicas, curas espirituais, alguns chamam de curanderismo, enfim. Essa entidade que surge de tempos em tempos, chamada Dr. Fritz. Dr. Fritz, desde que eu sou criança eu ouço falar isso. E de uma forma muito, muito marcante na figura mítica do Zé Arigó, não é? Que foi o grande veículo, né? Assim, conhecido, apesar que já outros médiums falaram de Dr. Fritz, né? Acho que vamos primeiro contextualizar um pouco o Dr. Fritz. Por favor. Dr. Fritz foi... O Dr. Fritz, só para entender uma coisa, daí você já pergunta, já vai contextualizar. Tá. É um médium só que recebe? Não, quem é o então, Dr. Fritz? O Dr. Fritz foi um médico alemão. Real. Né? Real. Ele nasceu em 1853 e ele teve uma infância... Assim, ele cumpre toda... que a gente já falou aqui várias vezes, ele cumpre toda a trajetória do herói, né? Aquela infância muito difícil, perdeu os pais muito cedo, foi trabalhar na fazenda de parentes, teve uma infância muito, muito difícil, aí conseguiu fazer um curso de medicina na Europa e começou a atender, tudo mais. Ele, aos 28 anos, ele se forma na Suíça e vai para a Estônia, né? Com 61 anos estoura a Primeira Guerra Mundial e ele é convocado, né? Compulsoriamente convocado para ir para o fronte curar aquelas pessoas que estão ali. E se torna uma pessoa muito carismática. Em 1918, no final do conflito, ele morre. Lá na Europa? Na guerra, na Europa, tudo mais. E, a partir daí, ele se torna... Os espíritas, né, os kardecistas, têm toda uma explicação, né, para o desenvolvimento dessa entidade, guiada principalmente por outro... Aqui, esse desenho seria esse desenho o Fritz. É um desenho psicografado do Dr. Fritz. Tá. Né? E todos esses desenhos que aparecem aí seriam as imagens psicografadas do Dr. Fritz, que seria esse médico que eu falei, e que ele já era guiado por no plano espiritual, segundo os kardecistas, pelo Fabiano de Cristo, que é um espírito superior, mais evoluído, que tem esse contato e essa mediação através do Dr. Fritz. Ok. Aí nós temos essa figura um tanto quanto misteriosa, um quanto, né, polêmica, desse médico alemão. Nós temos aqui no Brasil contato com essa figura, segundo o pessoal do plano espiritual também, ele é contemporâneo ao Dr. Bezerra de Menezes, que foi um médico brasileiro que atendia os pobres,
fazia curas e atendimentos, tudo mais, e é uma pessoa muito cultuada no meio kardecista, no meio espírita. Tem no Sagrado Bezerra de Menezes. Tem Tudo Bezerra Bezerra de Menezes, que é em homenagem a esse médico kardecista, que foi o médico dos pobres, né? Um médico muito famoso, que um dos primeiros médicos, ele é do tempo do Império, coisa e tal. Nós temos contato com essa figura do Dr. Fritz de uma forma muito divulgada na imprensa e tudo mais, a partir da figura do Zé Arigó, tá? Que era o José Pedro de Freitas, um rapaz nascido em 1922, lá em Minas Gerais, em Congonhas do Campo, né? O Zé Arigó, o José Pedro de Freitas, ele tem esse apelido de Arigó, Zé Arigó. Arigó é um apelido, né? É uma forma de chamar aquele cara que é meio bobão, meio ingênuo, meio tolo. Então ele ficou com essa alcunha de Zé Arigó, né? Por quê? Porque o pai dele tinha uma fazenda, não é? E o pai dele plantava e tinha gado, tudo mais. Apesar de ter isso, eles eram mais humildes. E o pai dele vendia, ele tinha um pequeno moinho. Em 1922 as terras não eram assim, que nem hoje. A fazenda era para você existir. Existia. O fazendeiro ali, ele fazia, não era hoje. E ele produzia ali essas coisas, muito milho, leite, tudo mais, para o pessoal da redondeza. E o Zé trabalhava muito duro nessa fazenda, o pai rígido, então ele cumpre muito essa também, assim como o Dr. Fritz, né? Essa trajetória aí de uma pessoa sofrida, do herói, né? Que vai se redimindo pela vida e coisa e tal. O Zé tinha 8 irmãos, né? Que trabalhavam todos nessa fazenda, e ele trabalhava duro, e ele leva inclusive essa alcunha porque ele tinha muita pena dos pobres. Então ele sempre deu um jeito, o Zé Arigó, de pegar alguma coisa da produção ali da fazenda e doar para quem precisava, para quem não tinha dinheiro para comprar o farelo de milho que eles produziam, comprar o leite que eles produziam. Ele dava um jeito de driblar o pai e favorecer essas pessoas. E quando o pai descobria, ele levava altas surras, né? Ele levou muita porrada, mas ele continuava fazendo, né? Ele continuava fazendo, e por essa época, a gente está falando de 7, 8, 9 anos, ele era assolado por vozes. Ele ouvia vozes, ele ouvia vultos, e ele tinha sonhos frequentes com uma figura de um homem alto, loiro, muito enérgico, que falava em outra língua. E que, vamos combinar, não devia ser do ambiente dele, esse tipo de... Até fisicamente falando, um alemão. Exatamente. Para mostrar que não é um sonho de alguém que ele viu. Não, e era um sonho muito recorrente, tá? Era um sonho muito recorrente, que atemorizava muito ele. Ele tinha problemas de dormir. Era uma coisa que incomodava ele. Tanto é que um pouco mais velho, a mãe dele... Isso começou a se tornar uma coisa tão forte que a mãe dele chama um padre, e o padre faz uma sessão de exorcismo com ele. Ele já tinha uns 13, 14 anos, ele passa por essa sessão de exorcismo. E ele falava em alemão? Então, não, ele não falava. Ele estava sendo tomado não, pelo... Não. Ele era tudo no sonho. Eram sonhos muito vívidos que ele tinha. Né? Então a mãe chama um padre, o padre faz uma sessão de exorcismo, isso não dá em nada, pede para ele... E eles eram muito católicos, tá?
muito católicos, aquela coisa mineira, Congonhas do Campo, muito católicos mesmo, fervorosos. Ou o padre faz aquela prescrição básica, né? Orar, frequentar a missa, tudo mais, mas aquilo não se resolve muito, né? Não se resolve muito. E uma vez acontece uma coisa muito interessante, acho que isso marca muito esse período da vida do Zé Arigó, que o moinho que eles tinham ali na propriedade deu um problema, engripou. E o pai mandou o Zé ir lá ver o que estava acontecendo com o moinho. Então ele entra no moinho e ele encontra no meio daquelas engrenagens do moinho um crucifixo. Era um crucifixo um crucifixo de madeira com Jesus, sem uma das pernas, né? Uma das pernas estava quebrado. E ele vê aquilo estava emperrando o mecanismo, ele não entende como aquilo estava ali. Ele fica um pouco impressionado, ele pega esse crucifixo, o moinho volta a funcionar e ele sai com esse crucifixo. E ele fica sem saber o que fazer com aquilo, ele vai e enterra o crucifixo. E pouco tempo depois, ele, nesses sonhos frequentes, o Dr. Fritz, então, se revela para ele, num sonho, né? Segundo ele. O Dr. Fritz se revela falando que ele era o Dr. Fritz. Em português. Era uma coisa, era uma mistura. Era uma língua que ele conseguia Era uma entender. língua entre português e alemão. O Dr. Fritz tinha, segundo o relato, o Dr. Fritz era uma figura muito enérgica, né? Muito enérgica. Isso vai ficar muito claro depois, né? na vida do Zé Arigó. Uma personalidade muito enérgica, e fala com ele e fala para ele assim que a missão dele está convocando ele para ajudá-lo, porque, bom, aí varia um pouco os relatos. Alguns dizem que o Dr. Fritz convoca ele para ser aquele que ele vai se manifestar para exercer a cura. Há relatos que dizem que o Dr. Fritz viu no Zé Arigó a reencarnação de um assistente que ele teve, Dr. Fritz. Então, voltou para convocá-lo para cura, para essas curas espirituais, para atender as pessoas necessitadas e continuar o grande trabalho desse médico alemão do século XIX. Você está me dizendo o seguinte, que ele teria duas vertentes. Uma que ele incorporaria o Dr. Fritz e outra que o Dr. Fritz seria meio o mentor dele, uma vez que ele é uma reencarnação de um ex-assistente dele. Exatamente. Então fica um pouco por ali. E nesse sonho, o Dr. Fritz fala, vai lá onde você enterrou a cruz. Mas uma coisa, o Zé Arigó nasceu quando? 1922. O Dr. Fritz morreu... Em 1918. Tá, ele pode ter tido algum assistente antes que morreu e já reencarnou. Não, porque ele morre e logo ele nasce. Não, tá tentando achar a lógica, tem que ter uma lógica sei de lá, de a lógica vida da e morte. reencarnação eu não sei direito como é. Não, digo entendeu? o seguinte, que eu tinha entendido que na minha cabeça um pouco... que era o Dr. Fritz. Era uma coisa depois, sei lá, o Dr. Fritz morreu em 38. Eu falei, mas como não? Não, ele morreu Ele morreu antes, tá. E aí, no sonho, o Dr. Fritz fala assim, olha, vai lá onde você enterrou aquela cruz que você achou, que é o sinal, pega aquela cruz e você vai usar essa cruz de proteção e para te ajudar nessa missão. Tá? Bom, nessa época também, o Zé Arigó, então, muito impressionado com tudo isso, ele era um homem, ele continuava com a vida dele normal, ok? E ele tinha ele se apaixona por uma parente, né, dele, uma prima meio distante, que era Arlete. Ele se apaixona por ela, eles vivem um amor muito grande, e o pai não queria esse casamento, porque a Arlete era uma simples costureira. O pai não queria esse casamento,
Então, o que acontece é que o pai dele. O pai do Zé Arigó. Esse pai que era o dono do sítio, que era um homem muito rígido. Então, o pai dele deserda ele. Ele deserda ele e põe ele para fora de casa, mas ele se casa com a Arlete. Tá? Ele se casa com a Arlete, inclusive o pai proíbe os irmãos de irem, né? Mas os irmãos, alguns conseguem escapar do pai e irem ao casamento dele, e vão como estavam, assim, com roupa de trabalho, da roça, tudo mais, vão, porque sabem do amor que ele tinha pela Arlete, né? O Zé sai da fazenda do pai e vai e começa a trabalhar em fazendas ali, né? Ele trabalhou em várias fazendas. Ele conhecia a lida da terra, do campo, então ele trabalhava em fazendas. Ele chegou a trabalhar até em mina de ferro ali pela região de Minas Gerais, tudo mais. A Arlete, como costureira, passou a ser professora do Senac, das aulas de corte e costura, e eles tiveram vários filhos, né? Eles foram tendo vários filhos, até que, numa noite, ele tem uma possessão, né? Ele é possuído pelo Dr. Fritz, e ele sai de casa nu, vai andar pelas ruas, foi um escândalo, coisa e tal. Falam que ele era sonâmbulo para atenuar isso tudo, mas parece que foi a primeira manifestação, né, do Dr. Fritz nele, que fica muito evidente nisso. E, a partir daí, ele tem o primeiro episódio de cura relatado, que era um mendigo que ficava na porta da igreja, ali, do bairro dele, um mendigo que ficava ali, um aleijado, que ele chega para o mendigo e fala assim: levanta, que você já passou tempo demais com essas muletas. Daqui para frente você pode andar. E o mendigo sai andando, né? Mas tá. Esse é o relato. Esse é o relato. Esse é o relato. Mas ele foi algum médico olhou, falou ele realmente. A primeira cura dele foi essa. Tá. Foi constatado como essa. E por conta daí não é nem cura, é milagre, né? Exatamente. Mas foi considerado uma cura. Nessa altura, o Zé não trabalhava mais nas fazendas. Ele estava trabalhando naquilo que viria a ser o INSS, o INAMPS, primeiro, o INAMPS. Aquilo que viria a ser o INAMPS, um serviço de saúde. Um pré-SUS. E o INAMPS tinha alguns postos de saúde ainda, né, do governo, ele trabalhava ali. Então, ele foi uma espécie de funcionário público na época, tá? Nesse pré-INAMPS. É INAMPS? É pré-SUS ali, INSS, aquelas coisas. É INAMPS. Era o INAMPS. Antes do INSS era o INAMPS. Então ele começa a trabalhar ali, e ali ele tem muito contato com os médicos, né? Receitas, médicos, medicamentos. Ele começa a ter uma noção do que era aquilo, como aquilo funcionava, as medicações da época, o que eles prescreviam e coisa e tal. Como eles eram... Isso ele estava com mais ou menos 24, 25 anos. Tá? E como eles eram muito religiosos, a família era muito religiosa, ele era extremamente religioso, católico, a Arlete também, esposa dele... Eles iam com muito fervor à missa. O padre começou a questionar ele. Essa coisa dele falar dessa cura que ele fez com o mendigo. O padre começava a... Ele tinha consciência de que ele... Sim, ele tinha consciência que alguma coisa estava acontecendo. Que alguma coisa estava acontecendo, mas que não era ele. Era esse espírito desse médico que ele já via desde sempre, que agora já tinha se revelado para ele, que já estava se manifestando, e que não era ele. Mas aquilo começou a ser muito ventilado, não é?
Então, os padres começavam, o padre lá da paróquia começou a dar em cima dele, olha, e expunha ele ali nas missas, né? Olha, Zé, cuidado com o que você está fazendo, isso é obra do diabo, Deus não se manifesta assim, né? Você está operando em nome do canhoto, coisa e tal. E ele começa a ficar muito constrangido com essa situação, né? Então, ele para de frequentar a igreja e continua com a fé dele na casa dele, e ele começa a receber as pessoas em casa. A fama dele vai aumentando, vai se alastrando. Eu estou falando isso dos anos 50, já agora, não é? A fama dele vai se alastrando, ele vai recebendo as pessoas em casa e vai dando os passes e começando a fazer as cirurgias espirituais, né? Por intermédio do Dr. Fritz. Aliás, o Dr. Fritz por intermédio do Zé Arigó. Nessa época, ele começa a receber na casa dele e a casa dele começa a ter uma movimentação. E nessa época, ele conhece duas pessoas que para ele foi muito importante como orientadores do plano espírita, do plano kardecista, que foi o Valdo Vieira e o Chico Xavier, né? Ele conhece eles vão conhecer. Eles começam a ficar sabendo de um rapaz que está recebendo, fazendo curas, tudo mais, e o Chico, que estava também ali no centro dele, né? Kardecista, que trabalhava com o Valdo, eles vão conhecer o Zé Arigó. E eles comentam uma coisa com o Zé que fala assim, olha, Zé, você está operando nesse plano, mas você toma muito cuidado com a tua saúde, porque isso tem um desgaste muito grande. Isso dá um desgaste muito grande. E o Zé sofria muito de pressão alta. Ele tinha um problema crônico de pressão alta, né? Então, ele... E orientaram ele para evitar... bebida alcoólica, evitar qualquer coisa que desviasse dessa missão energética dele, da cura e tudo mais, nessa época. E ele respeitou essa parte da bebida? Ele respeita isso, tá? Ele respeita isso apesar do problema crônico familiar de pressão alta que ele tem e tudo mais. E a casa dele começa a virar um centro de peregrinação, tá? E ele tem... a casa dele forma fila. E as pessoas ficam dias ali. E a casa fica uma casa que era meio aberta, porque as pessoas, como ficavam muito tempo na fila, ele punha essas pessoas para dentro da casa, ali para a varanda, para o alpendre, a cozinha aberta. Ele começou a fazer comida para essas pessoas. As pessoas estavam ali há muito tempo, coisa e tal. Ele cobrava? Não, ele nunca cobrou nada, ele nunca recebeu. Ele recebia as pessoas davam presentes para ele, mas ele nunca, assim, pôs a mão em valor, né, no que se sabe. E aí ele começou a fazer as cirurgias espirituais dele, né? Então era uma coisa que ele incorporado pelo Dr. Fritz, ele era uma pessoa enérgica, uma pessoa dura, que falava ríspido com os pacientes. Ele não abria as pessoas. Ele começou a abrir as pessoas, né? Ele fazia incisões. Lá de João de Deus. Ele fazia incisões, ele tinha, inclusive, questões era uma coisa muito comum dele fazer, e isso tem registro, tem filmes, tá? Sim. Isso a gente vai chegar nisso daí já. Principalmente cirurgias oculares. Era muito comum ele fazer cirurgias oculares e de tumores. Ele detectava o tumor, ele entrava com facas, ganchos, puxava, extraía. João de Deus. Ele tirava a película da catarata dos olhos de muitas pessoas. Enfim. Ai, minha mãe. E ele prescrevia medicação, né? Ele prescrevia medicação
possuído pelo Dr. Fritz, ele prescrevia. E eram muito anti-inflamatório, muito antibiótico. Só que ele prescrevia em doses cavalares, né? As prescrições que ele fazia eram doses enormes. Haja rim. E os pacientes tomavam. E, por incrível que pareça, eles se curavam. Entende? Tem uma coisa da fé também aí, né? Muito da fé. E uma das pessoas que ele tem contato e ele faz uma intervenção foi o JK, Juscelino Kubitschek. Foi uma das pessoas que visitou o Zé Arigó, quando ainda ele era governador de Minas Gerais. O que acontece é que, com essa história das prescrições médicas, Beto, a sociedade de medicina vai em cima dele. Vai em cima dele, coisa e tal. Ele é denunciado para a justiça e ele é condenado por prática ilegal da medicina, não é? Pelo ato médico. E ele é condenado. Ele é condenado por isso. Que ano isso? Isso já são os anos 50, né? Assim, segunda metade dos anos 50, ele é condenado e ele vai ser preso. Só que o JK indulta ele. O JK, que já tinha passado por ele e conhecia o poder dele, dá um indulto para ele. E ele continua o poder de cura, né? E as caravanas, e aí a fama vai se alastrando. E vem caravanas da América Latina inteira. Ele tem relatos dele atender 1.000 pessoas por dia. Nossa Senhora. Agora, esse Dr. Fritz, ele só ia no Arigó, ele não vai em outras pessoas também? Não, naquela época ele estava no Arigó. Tá? Naquela época ele estava ali, concentrado no Arigó, e aí acontece, já nos anos 60, acontece uma coisa muito interessante, que difunde a fama dele para o Brasil todo, que é quando ele recebe a visita de ninguém mais, ninguém menos do que do rei Roberto Carlos. O Roberto Carlos tinha um filho que tinha um problema. O Robertinho lá, sabe? Ele até faleceu. Isso. Tinha um problema de visão. Ele estava com um problema de visão. Ele morreu, não morreu? Acho que morreu. Morreu. E ele já tinha tentado vários médicos. Então, ele vai para o Zé Arigó. Ele vai, inclusive, com o Gerry Adriani. Eles vão até lá, levam o filho dele, e o Zé Arigó faz uma cirurgia espiritual no menino, no filho do Roberto, e cura o garoto. Mas ele tinha problema de visão ainda quando morre? Sim, tinha, mas na época foi curado. Talvez tenha melhorou voltado. um pouquinho. Ou melhorou um pouquinho. Era uma espécie de glaucoma, digamos assim. Ele era cego mesmo, quase. E aí, nessa época... O filho dele morreu de 8 de setembro de 2021. Morreu. O Duda Braga. Ele tinha um câncer no peritônio, membrana que recobre as paredes do abdômen e a superfície dos órgãos digestivos. 52 anos ele morreu. Muito novo, meu Deus do céu. Nessa época, com essa divulgação, um jornalista chamado Jorge Aldi, ele vai a Congonhas e pergunta se ele podia filmar, registrar, tudo mais. E o que a gente tem hoje de documentação, não é? E tem tudo aí na internet para quem quer ver. Pode ver que foi produzido por esse jornalista, que iam muito, né, como aconteceu com o Chico, que a gente falou aqui na nossa live, no nosso especial, eles iam muito no intuito de desmascarar. E eles, no registro, o que fica muito
impressionante, o que é impressionante nesses registros é a atitude enérgica do Zé Arigó, que era um homem calmo, pacato, a atitude enérgica dele, possuído pelo Dr. Fritz, no trato com os pacientes. Então, eram incisões sem saída de sangue, né? Uso de objetos sem asepsia, intervenções com canivetes, facas, entende? Objetos completamente não cirúrgicos. Isso fica muito claro. E, principalmente, essa história do sangue, né? Que as cirurgias não tinham sangue. Sim. Não tinham sangue? Não tinham sangue. E essa capacidade de diagnosticar, de olhar. Então, isso chama muito a atenção da imprensa e a NASA manda uma equipe de médicos, né, que na época eles estavam um braço aí das pesquisas da agência americana, estavam pesquisando fenômenos paranormais, não é? E eles mandam para investigar o tal do fenômeno Arigó. Manda uma equipe de lá e eles vêm também, eles pedem autorização para filmar, para registrar e tudo mais. E o Zé Arigó, possuído pelo Dr. Fritz, pode filmar? Pode fotografar? Pode, a gente pode documentar? Pode. Só uma coisa que não está certa, o Arigó fala. O cara fala, o que é? É esse tumor que você tem aí no teu braço. Isso não está certo. Aí o cara leva um susto, ele fala, vamos tirar isso agora. E ele tira, com um gancho, com um espeto, ele tira e dá na mão do cara e fala, ó, isso aqui que eu tirei de você, isso aqui era o que estava em você. Isso tem gravado, tem no YouTube? Isso tem na história dele, na biografia dele, né? Tem esse registro. E isso foi na época... Na época, eu me lembro, tá? Isso é que ano? Isso já é final dos anos 60. Né? Isso já é anos 60. Ele conheceu o João de Deus? Não, acho que não. Acho que eu cheguei, não. Quando que ele morre? Arigó morreu em 71. Não. Eu me lembro muito bem dessa época, 69, 70, 71. Eu me lembro de quando ele morreu, né? E eu me lembro de... A televisão era muito louca naquela época, né, cara? Ficava passando essas imagens. Não, mas chegou até, lembra aquele padre Quevedo também, que na década de 90, 2000, ficava indo nos novos... sei lá, como é que eu chamo, lia para ver a mulher que tirava as coisas do algodão, outro. Sempre teve esse fascínio. Mas o Arigó eram cenas ainda da TV preto e branco, né? A gente está falando daquelas imagens. Sim, todas. 60. Tal. Bom, ele foi novamente perseguido pelo exercício ilegal, né? Pelo ato, por descumprir a norma dos conselhos regionais, pelo ato médico que é restrito, área médica e tudo mais. E ele foi, então, dessa vez, condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, lá em Conselheiro Lafayette. Mandaram ele para lá, para o presídio. E dessa vez ele não aceitou indulto, porque ele achava que a pena dele tinha que ser tirada, porque ele não estava fazendo nada demais, ele estava curando as pessoas. E ele vai para o presídio, ele fica lá esse tempo, e ele passa a curar as pessoas de dentro do presídio. Inclusive os diretores do presídio. A filha de um diretor do presídio leva a filha lá para ele curar. Né? Então, ele fica lá nessa época, isso é 1965, ele queria a pena anulada, não é?
Ele não aceitava se retratar, ele achava que ele estava fazendo bem para todas aquelas pessoas. Ele sai depois de 1 ano e 8 meses e ele monta um centro de cura. Né? Um centro de cura, tudo lá em Minas? Tudo lá em Minas. Ele monta um centro de cura muito grande, que recebe mais e mais pessoas. E por volta de 1970, ele tem um sonho com o Dr. Fritz, um sonho que marcou muito ele, que o Dr. Fritz aparecia e falava assim: olha, seus dias estão contados, a sua missão está terminando. Novo, 66 anos? Ele tinha 48 anos. 66, por aí, nada, 48 40. anos. É porque 22, ele é de 22, né? O Dr. Fritz aparece para ele e fala... Bom, aí nessa altura do campeonato, ele já estava em todo o Brasil. Todo o Brasil já conhecia ele, né? Esse fenômeno da manifestação mediúnica que estava acontecendo com o Chico Xavier, com ele, havia verdadeiras caravanas, peregrinações, e eles são os primeiros a mobilizar tudo. Eles estão indo na televisão, então eles aparecem em Flávio Cavalcante, nos Sapato Branco, todos aqueles programas antigos, né, de jornalismo, de reportagens, eles estão indo, né? E eles estão aparecendo em revistas Manchete, todas as revistas. A Manchete explorou muito o fenômeno da cura mediúnica do Zé Arigó, com fotos, e essas fotos todas aparecia muito. Em 1970, voltando, ele tem esse sonho, em que o Dr. Fritz relata para ele que a missão dele está terminando e que ele iria... então, partir desse plano para um outro plano. Ele fica um pouco tenso, um pouco agitado, conta para a família, né? E ele fica meio atento, já prepara esperando acontecer. E fica atento em relação a isso. De fato, no ano seguinte, em 1971, né? 1971, ele dirigindo um veículo na estrada, ele tem um mal súbito, talvez por conta da pressão alta que ele tivesse, não é? Que ele tinha esse problema crônico de pressão alta. Ele tem, dirigindo o carro, ele tem um mal súbito e ele se choca com outro carro, tem um traumatismo craniano e morre na hora. Né? Ele estava com um passageiro, com um amigo do lado que não sofreu nada. Mas ele morreu. E uma das coisas que notaram, uma das coisas que se tornou até um marco, né, da história dele, é que nesse acidente ele estava sem o tal do crucifixo que ele andava. Aquele lá que ele andava com o crucifixo para cima e para baixo. Nós nunca vamos saber. Exatamente. Ele sempre pedia para que as pessoas que tivessem sido curadas, atendidas, fizessem uma oração perante uma imagem de Jesus que ele tinha, né? E que agradecesse a Jesus pelo fato deles terem sido curados, né? Então era o que ele recebia. Mas havia muita crítica em relação a ele, né? Porque ali na cidade um dos irmãos montou um hotel. Assim, você começa a criar um comércio em torno, né? O outro irmão tinha uma farmácia. Porque já que vai ter que ter, gente, você vai fazendo. Então, isso é os críticos que denunciavam ele por charlatanismo, exercício ilegal da profissão, acusavam ele muito por essa montagem. E acho que talvez até esse careta aí, o João de Deus, ele se inspirou claro, um pouco no Zé Arigó, porque o Zé Arigó mobilizou muito essa crença, não é, Beto? Da cura espiritual.
da cirurgia espírita. Ele foi uma das pessoas que difundiu essa crença através dessa entidade do Dr. Fritz, que voltou a se manifestar, segundo a crença, em outros médiums, né? Hoje ele está em vários, né? O doutor Tem uma franquia. Me lembra muito aquela figura daquela figura que aparece muito na França. Como é que é esqueci o nome dele, que de tempos em tempos reaparece. Quem? Eu vou lembrar já. Não sei. Bom, mas aí hoje ele está em vários médiums. Pois é, hoje diz que... não sei, tá? Ele aparece de vez em quando. E ele, assim, eu gosto do kardecismo, até eventualmente eu frequento. Eu gosto daquela coisa da fala bonita, é uma coisa de energia, é uma coisa diferente. Energia, então eu gosto. Essa incentivo numa crença espiritual, de uma vida de resgate. De você ter o seu espírito como elemento importante. Da ideia da perpetuação da alma, a ideia da elevação do espírito. Eu gosto. Dito isso, você como que eu sei que esse Arigó ele não tinha múltiplas personalidades, ou não era esquizofrênico? Teve comprovação médica que o que ele falou que curou, realmente curou? Olha, muitos médicos... então, teve uma dissidência muito grande, né? Muitos médicos se feriram no seu ego, não é? Da época, de constatação de diagnóstico, de tratamento e da própria cirurgia, e iam atrás dessa vertente charlatã dele, não é? Outros, por questões pessoais mesmo, de fé pessoal, atestavam a idoneidade e a ação dele, né? O que a gente sabe é que, no relato das pessoas comuns, que não eram médicos, não eram estudiosos nem nada, se viram curados. Esse relato é muito forte, né? Mais uma vez é aquilo que chama a atenção. Mas o que é se sentir curado? Porque você me fala o seguinte: você vai ao médico, o cara fala, você vai ter que fazer um tratamento assim, isso, aquilo, você tem chance. Você pode crer, você precisa de alguém que fale, não, eu vou te curar. Mais do que nós vamos fazer um tratamento. Muitas pessoas do João de Deus eram pessoas que estavam em tratamento e que nele o tratamento ia funcionar. Só que, como ele não esperou o tempo, ele foi no João de Deus e essa pessoa se sentiu curada pelo João de Deus, e outros morreram, né, gente? Tinha sempre essa questão do imediatismo, né? De uma eu quero cura amanhã, eu quero que esse meu câncer que eu descobri agora não tenha mais nada amanhã. Exatamente. Agora, existem relatos de estudos que fizeram na época que 96% dos diagnósticos que ele fazia eram diagnósticos efetivos, reais. E tá? tem uma coisa mental, né? Se você for acreditar que o cara falou que você vai curar, você tem um exercício seu interno também que você pode ajudar muito no tratamento, né? Mas a positividade para o tratamento. Sim, sem dúvida nenhuma, essa questão da sugestão, da fé, da positividade, ela é ativada. Quando você tem uma pessoa de um xamã, de um curandeiro, dessa figura externa, revestida de autoridade, revestida de certeza e de mistérios, e se operar no plano espiritual, nesse plano metafísico, parece que fortalece a fé dessas pessoas que têm fé. Porque precisa ver a crença, precisa ver a fé. Entendeu? E tem as cirurgias espirituais que as pessoas rezam, e tem as cirurgias que o cara está imbuído de um espírito e ele está exercendo ilegalmente uma profissão importante que é a medicina. Então, eu sempre me impressionei muito nas filas do João de Deus. Ele pega o negócio e bate no olho da pessoa, ele corta, ele faz. Eu fico angustiado porque assim,
de novo, a pessoa que está ali, ela no tratamento, ela se curaria também? Ou o que ele foi uma boa gasolina de certeza, de positividade que aí ela consegue ter? Porque é o que você falou, o povo quer imediatismo. Eu descobri uma doença agora, eu quero que amanhã já esteja curado. E, de uma certa maneira, essas pessoas trazem isso. Sim, e tem aquelas pessoas que estão com mal há muito tempo arrastando, como no caso de um paraplégico e tudo mais, uma pessoa que já está com mal há muito tempo. Paraplégico é uma situação que não deixa de ser, né? Exatamente. Agora, até aí, você pode ver os relatos de pessoas que vão nesses cultos coletivos, não é? Desses pastores pentecostais que a pessoa joga fora a muleta, sai andando. Depois tem que chamar alguém para ela pegar a muleta de volta, porque passou um dia e ele começou a cair de novo. Né? Porque tem uma vertente aí da sugestão, da sugestionabilidade e dessa coisa que faz que a fé move montanhas. Uma vez, tinha um cara... acho que no início dos anos 2000, por aí, que ele estava atendendo ali perto do Ipiranga, num galpão de uma fábrica. Ele atendia, ele estava atendendo pessoas... Como o Dr. Fritz. Como o Dr. Fritz. Eu vi já essa coisa do Dr. Fritz em faixa na rua. Ele atendia... Sim, não, vou te contar isso. Como o Dr. Fritz. E algumas pessoas foram e conheciam ele, eu não me lembro o nome dele, realmente eu não lembro o nome dele mesmo. Isso foi logo agora, foi no começo dos anos 2000, logo agora é ótimo. Mas foi logo agora. Algumas pessoas foram e começou esse zum e foram para programas de televisão e esses programas de Cidade Alerta, assim, foram lá ver tudo mais. E minha mãe me contou, olha, tem uma pessoa que está lá, era um galpão de uma fábrica ali no Ipiranga, perto da Bom Pastor, por ali. E minha mãe falou, vamos lá. Que na época minha mãe estava com um problema de coluna muito forte. Eu sempre fui muito cético a isso, né? Eu estou falando aqui, eu estou trazendo esses casos porque todo mundo pede, acho que faz parte desse corpo do mistério. Sim, claro. Que o canal explora aqui muito bem e eu gosto de trazer isso. Mas eu sempre fui um pouco cético, eu vou deixar muito claro aqui a minha posição em relação a isso. E nós fomos. Pegamos o carro e fomos. Eu me lembro muito bem desse dia. Foi numa tarde, num começo de tarde, assim, deviam ser umas 2 horas. Nós fomos fazer um dia de sol, céu azul, tudo mais. E nós fomos chegando nesse lugar. Tinha visto no Google, no mapa, né, tal, onde era Bom Pastor, Piriri, Pororó. Quem está aí assistindo e se lembra desse cara pode dar o seu depoimento aí, deixar nos comentários, que vai ser muito bom. Beto, conforme a gente vai chegando nesse lugar, eu nunca, acho que eu só vi, acho que nem na fila do YouTube, para comprar ingresso do YouTube nos anos 2000, eu vi coisa parecida. Era uma fila, realmente era esse lugar, esse galpão, uma fábrica, que, assim, o que tinha em volta virou assim uma loucura. Guardador de carro, ambulante, barraquinha. Tá lá o corpo estendido no chão, em vez de foto, uma foto de um gol, em vez de rosto, uma foto de gol. E chegou barraquinha, para vender anel, pipoca, cordão. Todo vira um comércio. Era assim, e um amontoado de gente, assim, disforme, que você não via, você não conseguia entender. E uma fila que saía do lugar, uma fila que dava volta nesse espaço, nesse galpão. A fila dava várias voltas e a gente foi passando, não lembro, eu fiquei olhando para minha mãe, a gente passando com o carro
ali na rua, já prestando atenção, muita gente passando, muita barraca, muita coisa, e aquela fila, e as pessoas na fila eram de tudo, parecia uma guerra. Era gente na cadeira de rodas, era gente de muleta, era gente com soro pendurado, era gente com maca. Era gente deitado em macas improvisadas, eram pessoas machucadas, enroladas, enfaixadas, que eu virei para minha mãe e falei assim, não, isso não tem como estar aí, não tem como estar aí. E outra coisa, a tua dor na coluna não é nada perto disso que está aí. Entendeu? Pelo amor de Deus, parecia uma guerra. Parecia uma cena de guerra aquilo, a gente nem nada, a gente fez a curva e voltou, os dois muito em silêncio, com aquela imagem na cabeça, impressionante. Então, assim, para entender, isso foi a coisa mais próxima que eu, Carlos, estive de um centro onde há uma pessoa com dom de cura atuando. Nunca estive lá em João de Deus, nunca estive em José Arigó, nunca frequentei cirurgia espírita, não. A coisa mais próxima que eu fui foi nesse momento. E eu fiquei chocado como isso atrai, como isso tem um ímã muito forte as pessoas de atração. Imediatismo. Agora, há pouco tempo, eu estou atravessando coisa de um mês atrás, um mês e meio atrás, mais ou menos isso, estou atravessando a Praça da República, aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. Tem ali uma faixa de pedestre, bem quando você sai da Barão de Itapetininga, atravessa a Ipiranga, para atravessar a Praça da República, estou eu ali aguardando o farol e atravesso, e do lado de lá tem uma pessoa parada, lendo Búzios, escrito com um carrinho assim, escrito assim, lê-se Búzios, faz cura espiritual, e uma imagem como essa que apareceu aí, um retratinho, psicografado do Dr. Fritz, escrito assim em cima, com intercessão direta do Dr. Fritz. Então, quer dizer, hoje, depois com essa fotinho aí, tá a fotinho lá, estava do cara, do Dr. Fritz, a pessoa que estava ali dizendo que era para ir, ali era uma marcação, tá? Era só para marcar, para ir para um outro lugar, para conversar com alguém que recebeu o Dr. Fritz. Pelo que eu olhei e entendi. Tirei até uma foto. Eu tirei até uma foto que achei bem interessante. Obviamente, depois desse fenômeno midiático, que foi também midiático o Zé Arigó, a ideia do Dr. Fritz, daquela pessoa que chega, põe a mão e cura e arranca e põe, ela se tornou muito popular, né? Sim. E esparramou, e aí a gente fica temeroso de quem está se apropriando dessa entidade. Às vezes do desespero, né, dos outros, se utilizando de uma entidade que talvez nem esteja com ele. Sim, que talvez não seja isso, seja uma personalidade múltipla, um aspecto ou estelionato, estelionato de fé, um charlatanismo. Então, quando o intuito de falar desse Zé Arigó, não estou questionando ele, porque ele realmente foi uma pessoa que foi muito estudada, mas a questão toda é o cuidado que as pessoas devem ter para não entrar nessa maré, nessa onda do Dr. Fritz. É se proteger, né? Do Dr. Fritz, porque tudo pode ser feito em nome de uma entidade curativa, de uma entidade que tem esse poder e que queira reproduzir esse fenômeno Arigó. E eu sempre digo o seguinte, o João de Deus atendia não sei quantas mil pessoas por dia, só via 3 depoimentos que foram curados. E o resto? Então,
Até mesmo você pode pegar pessoas eu tive como uma amiga João que de foi Deus, lá, tá? tipo o João de Deus, que ainda pode pegar para se utilizar do bel prazer de te abusar. Não estou dizendo que as pessoas façam isso, mas a gente precisa ficar ligado, porque quando você vai buscar, naturalmente, quando você vai buscar uma pessoa com esse tipo de elemento, você está em desespero. Ninguém vai ao João de Deus, ia ao João de Deus, eu vou lá para tomar um chá. Quem ia até o lugar onde ele ia com o intuito de alguma coisa que não deu certo aqui. Exatamente. Eu tive uma amiga que foi ao João de Deus. Na época, vou te contar isso, na época ainda era pouco falado. Não tinha essa dimensão que depois tomou. Mas era conhecida uma pessoa lá em Goiás. Era Goiás, não é? Goiás. Abadia de Goiânia. Isso. Um lugar que já por si só tinha muitas questões energéticas, espirituais, Planalto Central, coração do Brasil, toda aquela mística envolvendo aquela questão que realmente, geologicamente falando, é um lugar muito privilegiado em termos até de uma formação mineralógica, né? Que é em cima de um planalto cristalino. Então já está carregado de muitas coisas. Coisas místicas, discos voadores, avistamentos, uma série de questões é ligado àquele lugar. Então já tem uma escolha de um lugar, ali várias coisas se proliferaram, inclusive o pessoal do Vale do Amanhã, da Tia Neiva, e outras correntes de cura, de místicas, todas ligadas a essa questão do Planalto Central da América do Sul, que é o coração do Brasil e o coração Sim. da América. Então, pouco se falava de uma pessoa, de um cara chamado João de Deus, eu estou falando isso de 99. Um cara chamado João de Deus, que tinha poderes mediúnicos, poderes muito ligados ao toque, à cura pelas mãos, aquela ideia do reiki e tudo mais, da cura. Ele também enfiava umas facas nas pessoas. Então, pela cura da energia. E essa minha amiga vai para lá porque ela tinha um problema que ela não queria operar. Né? Ela tinha um problema de tumor que ela não queria se submeter à energia. Então ela estava tentando primeiro trabalhar com floral energético, ela queria algo reiki, ela queria alguma coisa que talvez não precisasse passar pela cirurgia. E ela foi, e era eu acho que assim, a gente sabe disso, né, em termos psicológicos, que a própria distância, dificuldade de chegar, vai criando essa mística e vai criando esse preparo, e o comércio todo, porque daí ele tem os hotéis dele, ele tem as coisas dele. Aí você chega num lugar que é ermo, distante, você tem toda uma estrutura. Você tem que comprar a água dele, a camiseta dele, tem que ser tudo dele. Como de repente era ali Congonhas do Campo. Congonhas do Campo era só a cidade do Aleijadinho. Sim. Né? No tempo do Zé Arigó. Então, ela foi. E ela passou pelo João de Deus. Né? E nada, né? Tá. Eu tô querendo saber o desfecho. Não, então, desfecho Teve nada. Que voltar ela foi. Então, com toda essa preparação, com toda essa mística, com todo esse arranjo, realmente a pessoa vai se preparando, ela vai entrando num estado. É um milagre. Isso aqui é um milagre. Eu tinha uma amiga também que ela tinha um câncer de pulmão pesadíssimo, ela foi, voltou e morreu. Não tem o que fazer. Então, essa minha amiga voltou. O tumor dela não regrediu, nem estacionou. E ela teve que ser submetida. E o depoimento dela não é falado. Agora, o depoimento de quem se diz curado por, acaba falando. O depoimento não é falado porque assim, primeiro porque sempre existe uma autoexplicação da coisa não ter dado certo. Sim, a culpa é sua. Né? Você não fez direito, tua fé não é boa o suficiente, não é... Enfim. E outra coisa, Beto, além disso, há uma decepção, né? A decepção você guarda para você, porque você, como nada é
garantido e nada é constatado, você guarda para você até como uma forma, às vezes, de ou vergonha de ter entrado nessa, ou de uma questão que você não se sente digno da cura, o que é muito complicado isso, tá? Você não se sentir digno de ter sido curado é um peso enorme que a pessoa carrega. Sim. Tem alguma coisa errada com você. Então, esse curandeirismo popular está muito ligado a isso. Agora, existe um curandeirismo popular que se dá no Brasil inteiro, nos rincões do Brasil, no sertão do Brasil, que ligado sempre a entidades e espíritos, tudo mais, que tem uma função cultural e organizadora para essas pessoas fundamental. Tá? Claro. E que está muito associado a um estado de consciência. Agora, você nunca sabe se essas entidades curadoras, né, essas energias curadoras, esses curandeiros, qual exatamente o nível que eles operam de pessoas para pessoas? Pessoas mais suscetíveis, pessoas mais esteriformes, não é? Elas têm uma tendência a conseguir constelar pessoas que têm problemas psicossomáticos, por exemplo, elas conseguem trabalhar isso de uma forma mais harmônica. Mas problemas extremamente complicados, como, por exemplo, um HIV, um câncer... Não, tem que ter tratamento, diabetes, tudo. Gente, é tratamento. Não vai, assim, a gente sabe que não vai. Vai ter pelo estado de ânimo, vai ter uma melhora, até um ânimo de, porque você de está reagir, positivo. De reagir àquilo. Porque a sua positividade vai ser boa. Mas não há uma remissão não há uma remissão do mal, tá? Então a gente tem que entender o que você está buscando quando você vai ali. Se você está buscando, qual é o desejo? Milagre. O desejo sempre é milagre e cura, mas qual é a problemática? Sim. E assim, a gente deixa essa pergunta também. Tem mais alguma coisa desse tema que a gente falou de tudo, eu né? acho que assim... A gente não, você. Hoje eu acho que a ouvindo. ideia do Fritz como uma entidade que vem ao longo do tempo, de tempos em tempos, com esse aspecto de cura, é uma entidade que sempre chama atenção, que sempre é envolta em muito mistério, não é? Sim. E a figura do Zé Arigó, se verdadeiramente ele tinha esse poder, como foi estudado em 96% do acerto diagnóstico, era uma capacidade intuitiva, uma capacidade mágica do maravilhoso, da atuação desse plano, é sempre uma coisa que sempre gerou muita discussão, mas que alguma coisa acontecia naquelas reuniões de cura, naquelas cirurgias mediúnicas, que eram cirurgias com objetos, alguma coisa acontecia ali, né, que João de Deus não conseguiu ter nada parecido com isso, que resultou em muita cura mesmo, num certo nível. Espero que sim, que as pessoas que realmente foram curadas. Você, o que você acha de todo esse tema? Escreve aqui no comentário, deixa aqui pra gente. Brigadão, e a gente se vê daqui a pouco, porque tem vídeo todo dia. Até já.